é por isso que você tá aqui. Você quer saber o que mudou ou pode mudar no teu registro de marcas? Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Laura Quirino e você tá no canal da Marca OK Assessoria. A gente vai fazer hoje um quadro chamado RDM na prática, mas RDM é pros íntimos. Se você ainda não pegou, significa registro de marca. Esse quadro a gente vai trabalhar algumas tretas que andaram acontecendo aí no INPI, que é o órgão responsável por todos os processos de registro de marca. Tretas por quê, Laura? O que você está querendo dizer com isso? Tretas porque tiveram algumas atualizações muito importantes que, pelo título do vídeo, é por isso que você está aqui. Você quer saber o que mudou ou pode mudar no teu registro de marcas e eu vou te ajudar nisso. Vamos lá? Como eu valorizo muito o seu tempo e também o meu, eu vou te dar um panorama de como é que vai funcionar esse vídeo, tá bom? Então é o seguinte, o intuito desse vídeo é te informar como que era no passado o processo de registro de marca. A gente não vai se apegar muito a isso, porque quem vive de passado é museu, ok? Mas a gente vai se apegar ao que está acontecendo agora, num período de transição que o INPI está contando aí pra gente. Como que a gente faz para fazer um pedido de registro de marca agora, quais são as taxas e o que está rolando nesse momento. E também vamos te contar o que vai acontecer a partir do dia 19 de setembro. A gente vai tratar passado, presente e futuro do registro de marca. E como isso impacta ou pode impactar o seu processo no momento ou aquela marca que você quer registrar. Mas nessa parte eu vou te mostrar o que significa classificação pré-aprovada e classificação de livre preenchimento. Laura, o que é que você tá falando, amiga? Grego? Não, calma lá. Vamos com calma. O que eu tô querendo te dizer é que essas duas informações são muito importantes para você entender o restante do vídeo e para você entender como funciona o processo de registro como um todo, tá bem? Por que é importante você saber isso? Porque são os dois tipos de processo que você tem que escolher. Por que existem esses dois tipos? Classificação pré-aprovada. Lembra o que é classificação no processo de registro de marca? Classificação é quando você escolhe qual é a classe que a sua marca se encaixa, ou seja, o INPI tem lá aquela tabela de classes que vai do 1 ao 45, e essa tabela, todas essas 45 classes, elas vão dizer quais são as atividades que a sua marca faz, que são essas atividades que você quer proteger. Então é mega importante que você saiba qual é a classe da sua marca. Se você não sabe, calma, tem uma assessoria que te indique, te oriente profissionalmente para isso, tá bem? Mas por que eu tô falando isso? Porque a classificação pré-aprovada, ó o nome, classificação pré-aprovada. Esse nome, ele é justamente porque o INPI vai te dar uma lista na hora de fazer o teu pedido e você vai clicar, ou seja, selecionar quais são as atividades que ele pré-aprovou e que se encaixam nessas atividades da sua marca que você quer proteger. Agora tem o tipo 2, que é a classificação de livre preenchimento. Então lembra lá, livre preenchimento, ou seja, não tem lista nenhuma. Quem vai preencher é você. Você vai escolher uma classe que generaliza ali as atividades que você faz. Por exemplo, nós temos um cliente que a classe dele é a classe de barbearia, então ele dá esse cuidado pessoal com as pessoas, né? Esse é o serviço dele. Mas dentro dessa classe não tem nada relacionado a especificamente a atividade dele, que é visagismo masculino dentro da área da beleza. O INPI ainda não fez nenhum tipo de frase, ou seja, de atividade que se encaixe, que eu possa simplesmente chegar lá no pedido dele e selecionar. Não existe. Então, livre preenchimento. Vamos escolher esse tipo de processo. Nós vamos lá e vamos preencher especificamente qualquer atividade desse cliente. Ok, entendeu isso? É muito importante que você entenda, porque é isso que eu vou começar a trabalhar a partir de agora para te informar as taxas, porque quando eu falar assim, classificação pré-aprovada é tanto, era tanto, agora tá tanto e vai ser tanto, você sabe que a pré-aprovada é aquela mais simples que você só seleciona, não te dá muita flexibilidade, mas funciona para a maioria dos casos, tá? E quando eu falar de livre preenchimento, aí sim você já sabe que eu tô falando, que é aquela mais trabalhosa, porém que dá uma flexibilidade bem grande e é muito mais estratégica para negócios que precisam especificar as suas atividades. No passado, o INPI ele tinha sempre duas taxas que eram obrigatórias e eram as principais taxas de um processo de registro de marca. Se o teu processo era pré-aprovado, a classificação que você só dá um check lá, você pagava R$ 142 para protocolar o teu pedido de registro de marca e R$ 298 lá no final do processo, ou seja, a gente está falando aí de aproximadamente 24 meses depois, que era o tempo que demorava o processo. É importante lembrar que esses valores desse vídeo aqui, a gente está falando de valores para
pequenos empreendedores, ou seja, para aqueles que fazem parte do MEI que possuem um desconto para registrar suas marcas, ok? Se você não faz mais parte do Simples Nacional, fica ligado que são outros valores que também estão na tabela. É importante a gente lembrar então, esses eram os valores, 142 e 298 lá no final, no começo e no final, para classificação pré-aprovada. Ah não, mas eu quero escrever. Antes era 166, R$166 e R$298 para o certificado sair. Era mais ou menos esse valor. Então você gastava em média de 440 a quase ali R$500 para registrar a sua marca no total, e esse valor era basicamente dividido em dois, uma entrada para o protocolo e lá no certificado quando você era aceito pelo INPI, sua marca era deferida, certo? Isso ficou no passado, amigo. Se você nunca ouviu falar de registro de marca, era assim que funcionava. Começou em agosto, ali pelo dia 7 de agosto, o INPI começou a falar assim, pessoal, vamos atualizar nosso sistema. E já estava vendo burburinhos de que a tabela iria ser atualizada e tudo mais, certo? Logo após isso, a gente teve uma atualização do sistema. Depois, quando o sistema voltou, ele já voltou com uma nova tabela, ou seja, novas taxas, GRU, Guia de Recolhimento da União. GRU são as taxas que a gente paga num processo de registro de marca. Essas taxas que eu falei agorinha ali para vocês. E nesse período de transição, ele publicou uma tabela com duas colunas de valores, o período de transição e o período após o dia 19 de setembro. Então ele já foi ali preparando o terreno para você, empreendedor, não ser pego de surpresa após o dia 19. No dia 19, o que aconteceu? Ele aumentou aquela taxa de protocolo de R$142 para uma classificação pré-aprovada para R$180, certo? E depois ele falou assim, ó, a classificação de livre preenchimento também vai sofrer esse aumento e ela vai passar de 166 para 210 para quem quiser preencher lá livremente as suas atividades. Aí a taxa de certificado, Laura, quanto ficou? Aí é que vem o pulo do gato, meu amigo. Presta bem atenção. O que eles fizeram foi o seguinte. Quem quiser que o seu processo de registro após deferido, ou seja, quando o INPI já foi lá e já aceitou seu processo, ou seja, o certificado saia bem rapidinho, tem a opção de pagar uma taxa de R$365. Aumentou, né? De 298 antigamente para R$365. Em ambos os casos dos processos, o mais simples, pré-aprovado, e o mais complexo, que é a estratégia de livre preenchimento. Mesma taxa, 365. Nossa, Laura, mas então o registro aumentou nesse período de transição? O que aconteceu foi o seguinte, é opcional. Se você quiser que o teu certificado saia rapidamente, antes do dia 20 de setembro, que é quando vai mudar tudo, eles falaram, pague essa taxa, você vai ter essa prioridade e nós vamos te mandar o teu certificado. Porém, se você tem paciência, se você quiser aguardar, após o dia 20 de setembro, para o teu certificado sair automaticamente, sem nenhum pagamento de taxa por isso, por favor aguarde que então você não vai ter que pagar. Ah, isso mesmo. Então quer dizer que nesse período de transição, se eu comecei o meu processo de registro de marca, independente de qual tipo de processo, eu paguei só aquela taxa inicial e não vou precisar pagar a taxa final, que é de certificado? É isso mesmo. Então, se você aproveitou essa janela de transição, meus parabéns, você foi muito esperto e viu ali uma oportunidade de pagar um pouquinho menos no seu processo de registro de marca. Claro que a gente não tá falando aqui de um processo que precisa de oposição, não precisa de nenhum tipo de exigência de cumprimento formal, nada do tipo, tá? Se esses são termos bem diferentes pra você, não se preocupa que a gente vai fazer mais vídeos pra explicar todos esses termos, mas para você entender aqui já de começo, basicamente o que eu tô falando é que um processo ele pode ser lindo e maravilhoso, mas teriam antigamente uma taxa de certificado, mas o processo pode ser bem conturbado e ter várias taxas de cumprimento de exigência, o INPI pedindo coisas. Pode acontecer esses dois tipos de processo. É por isso que é importante você ter um acompanhamento profissional ou ser muito craque no registro. Agora eu te convido ao futuro. Pessoal, o que o INPI fez foi juntar as taxas. O que antigamente nós pagávamos em duas vezes, uma taxa de protocolo e uma taxa de certificado, agora o querido INPI falou o seguinte: gente, se preparem porque vocês precisam pagar uma taxa única e essa taxa vai ser paga já no começo, ou seja, no protocolo. Essa taxa, elas vieram e ficaram um pouco maior, por quê? Por conta da questão da barreira de entrada. Então, um empreendedor que antigamente poderia registrar a sua marca em várias classes para proteger ela de todos os jeitos possíveis, porque a taxa de protocolo era pequenininha, agora esse empreendedor vai ter que se preparar melhor ou vai ter que contratar uma assessoria, ele vai ter que ser muito assertivo para não gastar dinheiro à toa. A Débora vai colocar aqui na tela pra gente quais são as taxas que vão começar a valer a partir do dia 20 de setembro para o processo de registro de marca de livre preenchimento
e de classificação pré-aprovada. Que a classificação de livre preenchimento ficou para poucos, não é mesmo? Afinal de contas, o que antes era uma diferença ali de 20 ou 30 reais, agora dobrou o seu valor. Então tá custando 2 vezes mais você registrar a tua marca com livre preenchimento. Ou seja, faça uma análise muito bem feita, olhe todas as listas do INPI e veja se realmente é necessário para o seu negócio ter uma estratégia de processo de livre preenchimento. Afinal de contas, cada classe vai custar em média R$ 860 reais. Feito toda essa análise e analisando agora o panorama geral, deu para perceber que não mudou tanto assim para aquele processo mais simples, o de classificação pré-aprovada. Afinal de contas, ficou mais ou menos o mesmo valor total, porém a grande dificuldade agora para o empreendedor é que ele vai precisar pagar já de cara, ou seja, para começar o processo. O que antes ele pagaria em 2 vezes e 2 vezes bem espaçadas devido ao tempo do processo. Ou seja, quem se prejudicou de fato nessa história toda é o empreendedor que precisa urgentemente registrar a sua marca, mas não tem um caixa preparado para isso. Então, muita consciência financeira para você, empreendedor, e muito preparo. Contrate alguém que realmente consiga te ajudar, uma assessoria que tenha, por exemplo, uma garantia, inclusive na Marca OK nós temos isso, caso o teu processo ele seja indeferido, porque vai ser mais investimento de uma única vez. E agora, a notícia que me deixou muito feliz foi o INPI, ele tá com um burburinho, soltou algumas notas de que tem um projeto piloto que está sendo estudado para colocar em prática, ou seja, para nós, o prazo novo de um processo de registro de marca. E essa me deixou muito feliz mesmo. O INPI, muito audacioso, tá falando por aí que eles vão reduzir o prazo para 1 mês. Agora você deve estar pensando, meu Deus, será? Eu tenho uma boa notícia para você. Em outros países do mundo, isso já acontece. Os países da Europa, os Estados Unidos, eles já fazem o processo de registro de marca não ser nenhum processo. É basicamente esse 1 mês aí de análise e já a emissão do certificado de um registro. Claro que no Brasil isso pode demorar um pouco para acontecer, não é mesmo? Mas eu tô otimista porque já é possível em outros lugares, a gente não tá falando de nenhuma coisa mirabolante, então pode ser que aconteça sim, e estamos ansiosos para isso, para democratizar o registro de marca, para tornar ele ainda mais simples e mais acessível para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada por me assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, por favor. Isso vai ser muito legal pra gente, porque é o primeiro vídeo desse canal aqui da assessoria, desse quadro RDM na prática aqui no YouTube. Nós estamos no Instagram também, @marca.ok. Se você quiser seguir a gente lá, tem mais vídeos explicando esse quadro e muitos outros que a gente gosta de democratizar o registro de marca, simplificar ele pra você. Com uma linguagem fácil, nada de juridiquês, nada de coisas muito mirabolantes e difíceis. Afinal de contas, todo mundo merece informação a respeito dos seus direitos, não é mesmo? Então, muito obrigada. Se você chegou até aqui, deixa uma hashtag lá nos comentários RDM na prática, pra eu saber que você gostou do vídeo, tá bom? Tchau, até mais!